Fala galerinha do canal Cartoon Volts 000. Então, hoje estou aqui para um vídeo para não basicamente batalhas, mas sim falar as habilidades do meu personagem, que é a foto do meu canal, o próprio Cartoon Volts. Então, bora pro vídeo e chega de enrolação e vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, gente, os poderes do Cartoon Volts, que é claramente o meu personagem, que eu viro para fazer algumas batalhas, ele praticamente é uma força, uma força de puro ódio e poder. E também ele praticamente, os poderes dele bom, ele pode se transformar em coisas, tipo, ele já pode se disfarçar de Cartoon Cat. E, bom, ele, para você descobrir que é um Cartoon Cat ou um Cartoon Volts, praticamente você tem que olhar que ele tem cauda ou não. Porque se ele tiver cauda, esse é o Cartoon Volts. E você já está totalmente em perigo nas minhas mãos. Então, é, voltando agora pra cá, o Cartoon Volts, o outro poder dele também é de soltar um raio pela boca e também soltar raio pela ponta da cauda, pelo chifre, que, tipo, é uma bola de energia que forma no meio dos dois chifres que ele tem na cabeça e lança que nem um grande e forte poder. E também ele pode soltar o raio pelas costas, mas ele não sai, tipo, retos. Ele pode ir aonde o Carnovoltes olhar, controlar os raios para ir para lá. Pra ir, tipo, um Kaiju tá na frente dele. Um exemplo. O Godzilla. Ele tá na frente dele, aí o Carnovolts ele solta o raio pelas costas e taca direto no oponente. E bom, esse aqui é uma das habilidades básicas dele. E também ele pode soltar raio pela mão. E essa é uma das habilidades básicas dele. E agora as habilidades realmente muito OPs já vamos começar. Primeira habilidade dele é se tipo, se mutar. Tipo, sabe o Shin Godzilla quando ele se evolui? Quando ele evolui da primeira forma até a quinta. E não sabemos que ele vai ter mais ou menos, mas ainda vai parar na quinta. Então, o Cardovolts, ele tem praticamente, eu acho que, se eu me lembre, é umas, umas 7 formas. A primeira forma dele é totalmente, ela é a mais fraca delas. E a segunda também. A primeira, ela não tem a imortalidade. E a segunda também não. Mas nessa primeira forma, ele não tem o sorriso. Ele não tem o sorriso ainda porque não desenvolveu o sorriso. E também ele não tem chifres ainda. E também não tem placas. Aí a segunda, ela parece mais com o Zilla. E o Zilla, ele praticamente é um Godzilla falido. E o Carnovolta na segunda forma, ele fica praticamente ereto, com a cauda pra cima, que nem um Tiranossauro Rex. E a terceira forma dele, que ele já começa a formar um sorriso, ele dá um sorriso só de um lado e o outro fica totalmente normal. Aí, nessa forma, ele não tem uma imortalidade tal, instantânea, entendeu? Mas ele tem a imortalidade, a regeneração instantânea. Aí, ele também, nessa forma, já pode soltar o raio e tem as placas já, mas os chifres ainda estão crescendo. Mas aí, na quarta forma, ele já fica muito mais poderoso, que é praticamente ele fica com as placas maiores já. E também ele já pode soltar o raio pela boca, pelos dois chifres, pelo meio dos dois chifres. E também pode soltar pelas mãos, mas ainda não pode soltar pela cauda e nem pelas costas. Mas a quinta já é muito melhor do que elas. Tem imortalidade já instantânea, regeneração, tudo. E também ela pode voar com as asas que ele abre e voa. E voa. E aí, só para mostrar as asas, eu vou mostrar ela. As asas dele seriam praticamente desse jeito que vocês estão vendo nessa imagem. E bom, essa é a quinta forma dele.
E aí a gente vai pra uma das já pra cima mais, que ela é totalmente mais poderosa, que é agora que eu me lembrei que era o nove formas. E nessa forma que é a próxima, que ele nessa forma, ele é totalmente muito mais poderoso do que do que as outras formas. Nessa forma, ele tem quatro pernas e ele anda, tipo, sabe o Mega Kaiju de Monstro de Clover? Oh, Monstro de Clover, perdão. De Círculo de Fogo. Ele ele anda com quatro pernas, que ele tem quatro pernas e dois braços. Mas no lugar de dois braços, tipo braços normais, não, os braços dele são tipo de louvar a Deus, que ele usa para se apoiar no chão para ele não cair de frente. Nessa forma, a cauda dele fica maior e ainda ele pode agarrar as coisas com a cauda dele. E nessa forma, ele tem três cabeças com três pescoços e ele praticamente pode ficar em pé, mas ele não fica em pé diretamente nessa forma eu porque eles praticamente cairia para frente por causa do peso dele e ele também não tem muita estrutura, tipo, muita força nas pernas, tipo, ele teria ele teria praticamente um peso para frente e ele não conseguiria ficar em pé, em pé. Mas agora vai vir pessoa falar: mas ele aí como ele fica em pé que ele tem quatro patas no chão, porque as outras quatro, as quatro patas, não a dianteira, mas sim as da frente, é outro par de braços que ele usa para ficar assim, porque ele não conseguiria ficar em pé, mas não conseguiria ficar andando, tambulando para um lado para o outro com esse peso do caramba nele. Então, essa é a sexta forma dele. E vamos para a, a sétima forma, que ela é praticamente é um pouco OP, é um pouco OP. Nessa forma, o corpo dele é totalmente coberto por prata, é, e ele fica tipo um semideus, ele vira um semideus, E aí, nessa forma, ele já pode derrotar muitos personagens, tipo, ele poderia derrotar o Goku no instinto superior, e o Vegeta no ego superior, e o Black Frieza, e o Broly no Saiyajin, no Saiyajin. Eu não lembro muita coisa do Broly, então eu vou falar só o Saiyajin, porque é a única coisa que eu lembro, que eu não assisti direito Dragon Ball. É, a outra coisa que nessa forma que ele tem ele pode levitar e pode levitar outros seres, que nessa forma ele tem o poder do caramba, que ele levita, na maioria das vezes ele dá um fatality em todos os oponentes que tá em volta dele, que levita todos e fecha as mãos e eles são totalmente esmagados por dentro e acabam perecendo entre o Volts. Aí, nessa forma, ele não é tão forte e tal. Ele supera as outras seis formas, mas a, a, a oitava forma, ela é totalmente OP. Nessa forma, ele fica com a cor dourada. E ele não é praticamente o Black Freeza. Não, ele é totalmente diferente do Freeza Golden. Eu falei errado falando Black Freeza, desculpe, gente, porque eu sou muito cebolinha. Ah, cebolinha, cebolinha. Bom, o Ricardo Volts, nessa forma, ele já vira um deus, mas ele não é um deus tão, boo, OP. Nessa forma, ele pode derrotar o Kratos, ele pode matar o Leviatã. Não, não. O Leviatã todos os Leviatã lá de Subnáutica. E ele também pode derrotar o Godzilla Burn nessa forma. O Burn, ele é totalmente o termonuclear. E aí, agora, a última forma dele, que é a mais poderosa, que é a forma diamante placa tripla, que nessa forma ele vira um deus multiversal. Nessa forma, ninguém mata, ninguém respira na presença dele, porque na presença dele, só se ele querer mesmo, ele pode matar o universo inteiro, só com a força do pensamento. E também,
Sim, ele já enfrentou o Super Sonic nessa forma que, cara, o Super Sonic, ele foi totalmente massacrado. Ele foi até com o Hyper Sonic e também foi de F. O Shadow também. Todos os personagens que vocês acham de anime que já foram pereceram com ele. Mas até o Saitama. Então, esse essa é a última forma dele. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Então, valeu, falou e tchau.